Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo ótimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um estudo bíblico, teológico, histórico. Vamos lá? A adúltera do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 7, versículo 53 a capítulo 8, versículo 11. A grande maioria das pessoas pensam que o Novo Testamento chegou até nós da mesmíssima forma como foi escrito pelos apóstolos, há 2 milênios atrás. Mas os grandes historiadores e teólogos sabem que não é bem assim, pois muita coisa foi suprimida, acrescentada e até mesmo adulterada. Adulterada. Um texto muito conhecido no mundo acadêmico a esse respeito é o da mulher adúltera, salva por Jesus Cristo da morte iminente por apedrejamento. Praticamente todos os grandes teólogos e historiadores dos primórdios do cristianismo revelam que esse texto foi omitido das Bíblias Sagradas, já desde os primeiros séculos. Veja, na obra O Livro de Ouro da Bíblia, de John William Rogerson, publicado em 2003 pela De Ouro, na página 262, diz que esse texto, abre aspas, não está nos papiros e manuscritos mais antigos, fecha aspas, do Novo Testamento. No livro Bíblia, Verdade e Ficção, de Robin Lane Fox, na página 131, diz sobre esse texto que, abre aspas, o episódio está ausente dos códices do século IV que chegaram até nós, fecha aspas. Isso é confirmado por Bart de Ehrman, um dos maiores especialistas do mundo nas origens do cristianismo, nas páginas 73 a 75 do seu livro. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. E também no seu outro livro, Evangelhos Perdidos, editora Record, na página 321. No excelente livro Crítica Textual do Novo Testamento, do professor Wilson Parosh, edições Vida Nova, diz nas páginas 200 a 201 que esse texto da adúltera foi citado pelos pais da igreja no século V, como Ambrosiaster, o Códice Beza e os santos Ambrósio de Milão, Jerônimo, Agostinho de Hipona e Agostinho de Hipona. Mas na página 201 diz que antes disso era completamente ignorado por vários outros pais da igreja anteriores a esses, como Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, João Crisóstomo, Cirilo de Alexandria, Cosme e também Teofilato, dos séculos 3 ao 4. No final dessa mesma página, ainda diz que esse texto não foi escrito pelo apóstolo João. Veja, abre aspas, a evidência documental não deixa nenhuma dúvida quanto à origem não joanina da passagem. Está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos conhecidos, como os códices Sinaítico e Vaticano, fecha aspas, que são justamente os dois mais importantes códices do V século. Confirmando essa informação novamente na página 203. Na página 205 diz que Eusébio de Cesareia, o maior historiador cristão dos 4 primeiros séculos, nos revela que, abre aspas, a história era bem popular na Síria do século II, fecha aspas, em sua História Eclesiástica 3:39, pois, abre aspas, a história remonta mesmo à era apostólica, visto que, segundo Irineu, Pápias fora discípulo do apóstolo João, fecha aspas. E Pápias falou sobre esse texto, conforme Irineu nos revela em seu escrito Contra Heresias, 5:33, ainda no final do segundo século. Mas se esse mesmo ensinamento original de Jesus Cristo, conforme nos revela Eusébio de Cesareia, Santo Irineu de Leão e Pápias, por que houve tanta resistência assim em aceitá-lo como texto canônico? A resposta é que, abre aspas, com respeito à demora em ser aceita pelos cristãos em geral,
essa poderia muito bem ser atribuída à rígida disciplina eclesiástica para com o adultério, uma vez que a narrativa revela que Cristo perdoou muito facilmente a mulher. Que Cristo perdoou muito facilmente a mulher. Somente quando a disciplina adotou métodos menos tolerantes após o século IV, foi que a igreja teria estado disposta a aceitá-la. Fecha aspas. Como está na página 205 do livro Crítica Textual do Novo Testamento. Outra obra a confirmar essa informação é o livro Jesus, a Verdadeira História, de Jacques Duquesne, publicado em 1995 pela Geração Editorial, na página 215, que diz, abre aspas, a igreja primitiva hesitou em admitir ao texto evangélico o célebre episódio da mulher adúltera, por medo a crer em Santo Agostinho de que fosse interpretado como um comportamento complacente de Jesus. Um comportamento complacente de Jesus. Fecha aspas. Essa resistência da igreja em aceitar, abre aspas, que Cristo perdoou muito facilmente a mulher, fecha aspas, ou que foi, abre aspas, um comportamento complacente de Jesus, fecha aspas, atravessou toda a Idade Média, pois o grande historiador Juan Arias nos revela que essa cena de Jesus salvando a adúltera do apedrejamento, abre aspas, é tão forte que só depois do Concílio de Trento passou a fazer parte dos evangelhos canônicos, fecha aspas, ou seja, somente a partir do meio do século XVI. Na página 161 do seu livro Jesus, esse grande desconhecido, publicado em 2001 pela editora Objetiva. Esse texto também não poderia ter sido inventado pelos primeiros, nos primeiros séculos, né? Pois, apesar dos judeus aplicarem a pena de morte para certos tipos de pecado como assassinato, apostasia, idolatria, blasfêmia e adultério, nessa época os judeus estavam sob a jurisdição do Império Romano, que proibiam emitir sentenças de morte entre os judeus, sejam quais forem os delitos. Vejam, abre aspas, sob a lei romana era ilegal a justiça judaica emitir uma sentença de morte, mas isso nem sempre era possível quanto a permitir apedrejamento ou tentativas. Fecha aspas, como está no Comentário Judaico do Novo Testamento, de Davi H. Stern, publicado em 2008 pela editora Atos, no início da página 208. Conclusão. A Bíblia Sagrada é realmente inspirada por Deus. Ela é inerrante, escrita por cerca de 70 homens em quase 3 milênios de história. Ela é infalível e isenta de erros, mas provo em vários vídeos no YouTube que o mesmo não se pode dizer das interpretações, das doutrinas e dos dogmas, principalmente os escatológicos. Os grandes teólogos, entre aspas, os grandes teólogos, ao longo dos séculos, sempre fizeram uma interpretação pessimista das palavras de Jesus, como, por exemplo, recusando-se a aceitar, abre aspas, que Cristo perdoou muito facilmente a mulher, fecha aspas, ou que Jesus teve com essa adúltera, abre aspas, um comportamento complacente demais, fecha aspas, para que esse texto fosse incorporado aos evangelhos. Outro exemplo fortíssimo disso é o perdão dado por Jesus em Lucas 23:34, onde diz, abre aspas, e Jesus dizia, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, fecha aspas, onde tenho também um vídeo no YouTube explicando detalhadamente que esse riquíssimo texto foi omitido da grande maioria dos manuscritos dos primeiros séculos, veja. Abre aspas, pode-se, assim, descobrir que já a partir do século II, muitos copistas omitiram o versículo 34 do capítulo 23 de Lucas.
fecha aspas, como está em diversas fontes bibliográficas, como, por exemplo, Padeceu sob Pôncio Pilatos, de Vittorio Messori, publicado em 1999 pela editora Santuário, na página 358, e também O que Jesus disse, o que Jesus não disse, nas páginas 201 a 203, etc. E o grande historiador Gesa Vermes nos revela sobre Lucas 23, 34 que, abre aspas, metade dos testemunhos mais antigos, dentre eles o papiro Bodmer e os códices vaticanos e Beza, omitem a frase no versículo 34 que contém as palavras de Jesus. Fecha aspas. Como está no seu livro, no seu excelente livro, O Autêntico Evangelho de Jesus, da editora Record, na página 266. Não adianta esconder a verdade, ela sempre irá aparecer. Na igreja sempre existiu um fortíssimo antissemitismo, um ódio contra os judeus, pois Davi H. Stern, ao fazer uma exegese desse texto de Lucas, diz, abre aspas, os antissemitas não podem apoiar esse versículo, porque ele destrói a base da qual eles supõem se apoiar. Fecha aspas, como está no comentário judaico do Novo Testamento, no final da página 173. Além do antissemitismo nas interpretações, também sempre existiu um forte pelagianismo nas interpretações da Bíblia, ou seja, uma fortíssima tendência a interpretar que dependemos muito do nosso livre-arbítrio, muito mais do nosso livre-arbítrio do que da graça de Deus para a nossa salvação. Também tem um vídeo no YouTube, um outro vídeo, intitulado Livre-arbítrio humano versus a graça de Deus, onde explico com uma fortíssima fundamentação histórica tudo isso. Para terminar, te convido a questionar tudo o que o padre ou pastor, missionário, reverendo, bispo ou apóstolo diz lá na frente. É pensando em te evangelizar e te salvar? Ou se é para te manipular, te manter submisso e tomar todo o seu dinheiro? Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.